todo o cenário que se desenvolveu ao longo da semana. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de falar que eu ouvi a fala dos senhores a partir em um momento, então eu vou exigir a mesma prerrogativa. Com respeito à fala do momento aberto, eu gostaria de começar a minha fala falando com relação à fala do servidor Augusto. Ele mencionou uma frase que me chamou bastante atenção, que é a administração procurar o servidor, e não o servidor procurar a administração. Menciono isso com dois casos específicos, posso falar 3 ou 4, aí pode falar um monte desses casos. No caso da aplicação do subteto, o presidente não foi consultado, verdade. O terceiro sub também não, nem o segundo, acho que não considero que foi consultado. Mas a CGA foi. Eu conversei com o Alexandre e falei, Alexandre, consulta a CGA para ver se tem alguma resposta a respeito disso. Tivemos alguma resposta? Podia ser a resposta seguinte: vamos estudar a respeito. Vamos pensar se isso vai ser aplicado, quando vai ser aplicado, de que jeito vai ser aplicado. Podemos conversar depois? O assunto estava encerrado. Nós viemos de um histórico nessa carreira de descumprimento de decisão judicial que beneficia não a mim somente, mas a um grupo de defensores. E essa desculpa de que não fomos intimados ainda, dava certo. Mas eu quero saber, tá bom, vocês foram atrás do procurador de Estado, se vocês acham que deve ir atrás dele, qual foi a informação que teve? Qual é o prazo? Existe um prazo para que isso aconteça? Então assim, nós fomos atrás, dia tal, olha, aconteceu isso. Nada, não houve uma única especulação. Nesse aspecto, eu também encaminhei um e-mail ao defensor público geral, nesse caso encaminhei um e-mail ao defensor público geral e ao assessor jurídico. Ambos foram consultados. Falei assim, qual é a expectativa? Nós vamos discutir até quando? Isso vai se arrastar até quando? Eu confirmo, nesse caso dos quinquênios, a decisão transitou em julgado em setembro. Passou o mês de outubro, passou o mês de novembro, passou o mês de dezembro, passou o mês de janeiro e a decisão continua não sendo cumprida. Então, na verdade, esse é o histórico, esse é o cenário que eu tenho. Se você me falasse que, olha, não, o prazo, segura um pouco aí, nós estamos discutindo com o sujeito lá, vamos procurar ele não apareceu, está de férias, está de recesso, quebrou a perna, não me importa. Mas alguma informação de quem tem o direito, que postulou em juízo, litigou, pagou o seu advogado, pagou as custas, gastou o seu dinheiro, venceu e não tem o seu direito respeitado, me parece que é um pouco demais aguardar que o sujeito fique passivamente aguardando eventualmente o que vai acontecer. Isso para mim é teratológico, considerando as respostas que nós tivemos, de forma até um pouco sem culpa de ninguém, mas com um pouco de assodamento, dando a entender que haveria possibilidade de uma redução rescisória. Isso para mim é ridículo. Sendo muito sincero com vocês. Vocês estão dizendo que eu senti um pouco de acidez na fala, tal. Eu até entendo. Primeira coisa é o seguinte, entenda que isso foi feito num ambiente de um grupo de e-mails. Eu não cheguei aqui na carreira e falei assim, vocês são inconsequentes, absurdos, não falei nada disso. Falei, olha, lá naquele grupo, no qual aparentemente eu sou livre para falar o que eu quiser, desde que não ofenda ninguém, eu acho que naquele e-mail eu não falei, olha, você é isso, você é aquilo, não houve nenhuma prática de crime. Se houve, aí, me desculpa, mas não tive nenhuma intenção objetiva de ofender a honra de ninguém. Ninguém foi pedindo a sua honra, falando, você é tal coisa. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, qual é a prática administrativa? Nós temos aqui problemas gravíssimos. Quer que continue? Eu faço parte da comissão da Reforma 988. Então, na última reunião, eu estava em gozo de férias, não participei dela. Encaminharam uma ata. Da ata eu fiz ponderações. Eu encaminhei e-mail no dia 7 de janeiro, encaminhei e-mail no dia 13 de janeiro. Qual foi a resposta que eu tive desses e-mails? Nenhuma. O Dr. Wagner é conselheiro, está participando, recebeu os e-mails também. Eu fiz as cobranças. Eu não recebi nenhuma linha falando o seguinte, olha, estamos estudando, vamos analisar, pensaremos a respeito. Absolutamente uma única linha foi dada. Nenhuma linha foi dada. Não é que foi respondido que não, ou que sim. Não foi respondido nada. Nada. Não, como é que você pode falar que falta diálogo se eu sou conselheiro, eleito pela carreira, encaminho questionamentos que dizem respeito, ora, aos meus direitos, ora, aos direitos da carreira como um todo, e não tem uma única resposta. E aí falta diálogo da minha parte. Desculpa. Eu posso estar exagerando na fala, eu posso estar exagerando ao escrever um e-mail, mas diálogo não está faltando. Pode ser que na hora de falar, a gente carregue as palavras com maior acidez, com menor acidez, mas detalhe, todos os questionamentos foram feitos, objetivamente. Objetivamente. Eu não tenho da minha vida pessoal ser o histórico de uma pessoa traidor. Se eu achar alguma coisa, eu vou falar na sua frente, eu acho que você está equivocado com relação a isso. Acho que você não deve fazer tal coisa. Com isso eu não concordo. Eu não vou falar na sua frente que eu concordo com o que você está falando e nas suas costas eu vou dizer que eu discordo. Eu vou falar exatamente o que eu acho. Olha, eu acho que nesse aspecto você está equivocado. Então, eu posso mencionar aí, então já mencionei 3 aspectos diferentes. A ação dos quinquênios, do qual eu encaminhei o e-mail ao assessor jurídico e ao DPG.
Eu tenho a questão da comissão da reforma 988, na qual eu caminhei 2 e-mails. Na verdade, eu enviei 4 e-mails. Na semana passada, eu reiterei os e-mails. Se quiser, eu mando para todos. Eu leio os e-mails se quiser. Eu leio os e-mails se vocês quiserem. Vocês estão duvidando que existe o e-mail, eu posso ler. Eu posso ler os e-mails. Eu encaminhei os e-mails e reiterei os e-mails. Não é que eu só encaminhei. Pode ser que de repente a caixa estava cheia, o sujeito não recebeu. Eu reiterei. O Aldeirão está copiado nos e-mails também. Então, os e-mails existem. Talvez não quiser fazer a prova deles, eu leio se quiser. Então, é compreensível que vocês se sintam, hora por outra, acuado por determinada fala. Mas é compreensível também que esse acuamento ocorra quando o diálogo não existe. Quando a resposta não vem. Olha, a questão dos quinquênios, eu discordo da tese jurídica, como o senhor presidente falou na sessão passada. Eu discordo do entendimento que vocês tiveram. Eu discordo. Mas tá bom. Então, a partir da premissa do raciocínio de vocês, que esse seja o correto, qual é o encaminhamento? Qual é o prazo para se solucionar? Quando isso vai se resolver? Dia tal? Então tá bom, vamos aguardar. Daqui um mês a gente volta a se falar sobre isso. Ok, não tem problema nenhum. Quem esperou 2 anos e meio, espera 2 anos e meio, um mês. Não tem problema nenhum, mas o que a gente quer, o que a carreira quer, é um acalamento, uma visão. Foi publicada a lei, vocês tomaram essa decisão de que seria aplicado a partir do próximo lerite, qual que é o comportamento que eu aguardo? Comunicado 005 da carreira. O defensor público em geral informa a carreira que será aplicado. O senhor informou hoje aqui no Conselho. E está informando. A partir do momento que essa decisão foi tomada, essa informação tem que ser comunicada à carreira. Isso traz acalanto para vários defensores públicos. Várias pessoas questionam a gente: senhores acham que é fácil ser defensor público? Vocês têm suas dificuldades. Eu também tenho as minhas. Eu tenho os meus processos e todo dia alguém me questiona sobre alguma coisa. Algum defensor público me questiona sobre alguma coisa. Como é que está isso, como é que está aquilo? Eu tenho que dar uma resposta para ele. Não posso falar, sabe como é que é, talvez, quem sabe. Então, muitas vezes nós elaboramos o questionamento da carreira. O que a carreira questiona a mim, eu questiono aos senhores. E aí fica assim, eu vou questionando. E aí, nessa sessão do Conselho, falo abertamente, eu nunca faltei com respeito a nenhum dos senhores. Isso daqui eu tomo como uma atuação pública. Eu estou aqui exercendo um cargo público. Naquele grupo de e-mails lá, se eu resolver ofender a honra de alguém que vocês quiserem processar, fica à vontade. Eu acho que eu nunca fiz isso. Eu nunca ofendi a honra de ninguém lá. Mas lá eu me sinto até mais livre do que eu sou aqui. Aqui eu desempenho um mandato para as pessoas que me elegeram. E aqui eu sou ocupante de um cargo público. Lá não. Lá é um grupo de e-mails. A pessoa pode entrar, sair, fazer o que ela quiser. Agora, aqui não. Aqui é um tratamento diferente. Então, esses 3 aspectos que eu mencionei, nos 3, os senhores foram consultados. E resposta: nos 3, não tem uma resposta definitiva falando, olha, aguarde-se até o dia tal. Vocês querem saber da discussão que tem na 988 da Comissão da Reforma? Falou-se lá que ia ser tudo consenso. Tem que terminar que não é consenso, está incluído no projeto. Não foi consensual. Foi consensual entre quem? Porque eu falei, se existe consenso, significa todos concordam. Se eu falo, eu discordo, não há consenso. E foram assim com vários aspectos. Eu encaminhei tema que ninguém rechaçou. Fiz uma pesquisa, fui atrás do dispositivo legal, fui atrás do acordo, fui atrás de jurisprudência, encaminhei, o assunto não foi pautado. Tá certo que eu estava de férias, mas o assunto não foi colocado em pauta. Eu mencionei isso no e-mail e ficou por isso mesmo. Poderia falar, não concordamos, tudo bem, é um ônus que você tem. Não concordamos, ok. Se a premissa da comissão foi, há necessidade de consenso, eu não concordo, não tem consenso, essa é a premissa da comissão. Fazer o quê? Se eu achar que tudo que eu falar não tem consenso, tudo que eu falar não está colaborando com nada, eu saio da comissão. Como muitas pessoas fazem em reforma de Código Penal, de processo penal, se eu vou lá para colaborar, tudo que eu falo vai contra, e tudo que eu falo não tem consenso, então chegou a hora de tirar meu time de campo. Representando as pessoas que, ao gosto delas, votaram em mim. Elas votaram em mim, fazer o quê? Posso fazer o quê? Foi assim que aconteceu. Então, assim, se elas acharem que também não se representam, tudo bem, mas foi assim que eu cortei. Bom, com relação a esses temas específicos, essas 2 falas, especialmente do presidente do terceiro sub, é isso que eu tenho a falar. Se falta diálogo, ele não foi da minha parte. E digo, as decisões que estão sendo tomadas, de certa maneira, me prejudicam gravemente. E quem é prejudicado não tem o dever de ficar calado. Então, sinto muito. Se eu tenho uma decisão judicial que está julgado, a cada dia que desculpa, eu fico mais puto. Eu fico mais possesso. A cada dia que passa, eu fico com mais raiva. E se eu não tenho uma perspectiva de quando isso vai acabar, a minha raiva aumenta mais ainda. E eu duvido que se fosse com os senhores falariam tudo bem. Então, sinto muito. É assim que funciona. Se quiser ter diálogo, tudo bem, estou disposto. Qual é a perspectiva? Me fala então. Eu quero saber
Quando vocês tiveram contato com o provedor do Estado, quem foi que vocês entraram em contato? Qual foi a expectativa que ele deu? Ele falou para vocês que em 30 dias está resolvido? Tudo bem, aguardamos 30 dias, ok. Ah, o subsídio vai ser aplicado, o subteto, no mês que vem? Ok, está comunicado, está fim de papo, não tem conversa. A 988, o e-mail é do dia 7 de janeiro. Olha, passaram 10 dias. Quer dizer que naquela comissão toda, ninguém pôde falar assim, olha, vamos pensar no assunto. É isso mesmo. Desculpa, eu não estou lá por minha vontade, nem estou aqui por minha vontade. Eu me candidatei por minha vontade. Mas eu fui eleito para estar lá. Naquela comissão, poucas pessoas são eleitas. A maioria das pessoas que estão lá foram indicadas por Vossa Excelência, senhor presidente. Ou para ocupar o cargo ou fazer parte da comissão. Tem gente lá que está lá desde que eu cheguei na carreira. Que está afastado naquelas funções lá desde que eu cheguei na carreira. Tudo bem, é uma representatividade que o senhor deu a ele. O senhor, na sua votação, acreditou a essas pessoas que o senhor indicou isso. Mas há uma diferença crucial entre a minha representatividade e a deles. Eu não devo satisfação funcional e de opinião aos senhores. Desculpa, não devo. Se eu agir errado, o senhor corregedor está aí, ele pode me punir. Mas o que eu estou falando aqui não tem nada de errado. E se quiser me punir por essa fala que eu estou fazendo aqui agora, siga adiante. Eu afirmo. Eu vou responsabilizar pessoalmente quem fizer isso. Porque aqui não tem nada de irregular. É a fala livre de um conselheiro. Bom, feito isso, eu vou passar para os próximos temas que eu trouxe para o dia de hoje. O senhor presidente antecipou uma fala minha que eu acho muito relevante, muito pertinente, que é a questão da climatização. O calor é atroz e o seu problema é que assola as regionais, especialmente as regionais mais distantes que estão com piores condições de climatização. Mais uma vez eu volto ao problema da comunicação. Existe um plano real de climatização da Defensoria Pública? Existe esse plano real? Se ele existe, é justo, é digno que a carreira tenha conhecimento dele. Que se fale, olha, nós estamos caminhando neste sentido. Vai climatizar primeiro a salinha A, depois a salinha B, depois a salinha C, depois a salinha D. E assim sucessivamente. Esse processo número 1 está com essa dificuldade. Esse processo número 2 está com essa dificuldade. Para que todos os defensores públicos possam acompanhar isso. Se todos puderem acompanhar, sabendo como estão sendo feitas as escolhas para a climatização, talvez eles se sintam mais confortáveis. Essa semana, essas 2 semanas que se passaram, meu e-mail não parou de ser acionado. Todo dia o sujeito chegava para trabalhar com calor, o que ele fazia? Me encaminhava um e-mail. Ô Luiz, está calor aqui, o que você pode fazer? Se vocês abrirem o grupo de e-mails agora, tem um colega falando, o que o conselho pode fazer sobre climatização? Nada. Eu não posso fazer nada, eu não contrato climatização, eu não contrato engenheiro, eu não participo da obra. Eu sei o que eu fiz para resolver a minha climatização. A minha climatização na minha sala, eu botei do meu bolso. Comprei o aparelho, mandei instalar, está funcionando. Como muitos colegas aqui fizeram já. O que é um absurdo, se for pensar bem. Quem deve fornecer essa condição não sou eu, não. É o Estado, meu patrão. Mas ele não faz isso. Eu sei que não vai fazer. Eu sei que isso vai fazer daqui a anos. E nesse aspecto, até vale uma deferência aos senhores. Os senhores não têm culpa disso. Isso é um arrastado. Essa questão da climatização da Defensoria Pública é um arrastado. Nunca foi tratado com prioridade. Nunca. Se tivesse sido tratado com prioridade, em 7 anos dá para climatizar o deserto do Saara. Se você tem dúvida disso, vai conhecer Las Vegas, que é feito no deserto, lá tem um hotel com climatização. Então é possível climatizar um lugar que é difícil de climatização. Então, em 7 anos isso é possível. 7 anos nem faz um metrô. É possível que a Defensoria Pública não consiga fazer com vontade climatização. Sinceramente falando, eu presenciei na minha regional um sujeito desmaiando no atendimento. Ele desmaiou no atendimento. O senhor de idade que atende desmaiou, porque está calor. É um lixo, é uma porcaria as condições de trabalho. E o cara, o sujeito desmaia, a culpa é de quem? Você está lá na frente dele e faz o que para ele? Fala o que para ele? Toma um copinho de água? É lamentável imaginar isso. Eu, mais uma vez, rendo aos senhores, os senhores não são culpados por isso. Poxa, falar, vocês estão 6, 7 meses aqui na gestão, vocês são culpados pela climatização, não é verdade. Mas, no dever de comunicação, nós temos que ter um projeto sério de climatização. Um projeto transparente de climatização. Os colegas vieram aqui no momento e falaram de transparência. Eu não conheço qual é o projeto de climatização. Eu não conhecia o projeto de climatização. Nenhum trâmite, nenhum momento, nada. Absolutamente nada foi repassado a nenhum defensor público. Não tem coordenador regional, não tem ninguém sabendo disso. O cara sabendo, ó, vai acontecer isso. Qual é a perspectiva? Em 2016, tais unidades estarão climatizadas. Tem isso? Se tem, eu nunca vi. Então é natural que os colegas se revoltem. Eu conheço um lugar aqui nessa defensoria que tem aparelho de ar-condicionado comprado há 3 anos. E o aparelho nunca funcionou. Nunca funcionou. Ah, porque a rede elétrica, não sei o que, a desculpa acadêmica é boa.
Nós temos desculpas para dar porque não está funcionando, mas se aparecesse no Jornal Nacional a seguinte mensagem: um hospital público tem os equipamentos para funcionar, mas não está funcionando há 3 anos por conta da rede elétrica, ao final dessa mensagem não estaria assim na reportagem: parabéns. Não estaria essa mensagem. Mais uma vez, essa culpa não é exclusiva dos senhores. Não posso falar, poxa, vocês são culpados por isso. Mas isso aqui é uma administração pública. Se tem problemas, vamos às soluções. Prazos, metas, objetivos. Eu acho que isso é uma prioridade zero da administração. Se ao final do mandato de vocês conseguirem climatizar metade das regionais, é uma conquista de Hércules, para falar a verdade. Para quem hoje não tem climatização nenhuma, são unidades esporádicas que têm climatização, muitas delas decorrente ou do proprietário do imóvel que graciosamente colocou ar-condicionado, ou pelo bolso dos defensores. Eu conheço regionais que, não só a minha, que eu coloquei no meu bolso, eu conheço Mogi das Cruzes, eles colocaram no bolso deles, Campinas colocou no bolso deles. Se fizer uma relação, onde tem ar-condicionado, ela botou no bolso. Você pode falar, mas aqui na minha sala eu botei também. Bom, mas pior ainda. Pior ainda. Então a situação, a gestão então está pior ainda. Bom, falo isso então para caminhar. Terceira coisa que eu queria falar hoje, eu tive contato com os colegas de Santana, me procuraram com alguns questionamentos a respeito da situação deles lá e especificamente cobrando da minha participação que tivesse um planejamento com relação às substituições que ocorrerão nas unidades lá de Santana. Aí, Bruno, como me passaram, eu falo como me passaram. Me disseram que Vossa Excelência se prontificou a apresentar a eles um planejamento com relação ao que iria acontecer nesse ano vindouro. Eles disseram que o planejamento ainda não chegou e que então eles estão cobrando esse planejamento. Eles também me questionaram que a unidade recebeu defensores novos com atuação em JVD, mas a estrutura física não foi ampliada. Então eles estão com muitas dificuldades estruturais na regional. Mais uma vez, existe prospecção de imóvel? Qual é a perspectiva para eles? Existe, então tem que ser claro, olha, nós pretendemos daqui a 1 ano fazer tal coisa. Eles estão questionando isso. Eles estão questionando, olha, o volume de atendimento cresceu, a estrutura piorou, o número de defensores aumentou e nós não temos nenhuma perspectiva para sair desse buraco. Então, pelo menos foi o que me chegou, aí eu não posso falar porque realmente qual foi a tratativa e como ela se estabeleceu. Mas eu sei que eles me mandaram esse e-mail, também se quiser, eu leio o e-mail integralmente, está aqui, aí se você quiser, fique à vontade, mas eu acho que é uma questão que tem que ser avaliada, pelo menos na minha opinião. E agora, eu estava em férias também, eu falar sobre isso sem a pessoa presente fica um pouco pior. Mas como o comunicado é público e como a gestão pertence aos senhores, eu gostaria também de fazer um questionamento ou um esclarecimento público. A IDEP encaminhou aos defensores públicos, no dia 10 de dezembro de 2014, uma mensagem que tinha uma redação final falando o seguinte: a respeito do reembolso dos livros, dos cursos, das palestras e das diárias que os defensores públicos e os servidores fazem. Estabeleceu lá uma rotina de prazo, falando, olha, os pedidos devem ser protocolados até o dia tal, e a mensagem final é: se for protocolado fora do prazo, será indeferido. Eu queria saber de onde é que saiu essa regra. De onde é que saiu essa regra dizendo o seguinte: eu tenho direito a receber um curso, sei lá por qual motivo. Tem esse direito. Perdi o prazo que foi estabelecido, fonte própria, pelo diretor da IDEP. Aí eu tenho deferimento. Eu tenho direito a uma diária, prevista em lei, cujo prazo prescricional está previsto em lei. Aí o sujeito me vira e fala: estou limitando o prazo legal na canetada. Desculpa, esse ato incorre em erro. O direito da pessoa pedir está dentro do universo dela. Se está prescrito ou não é outra história. Mas a prescrição não pode ser condicionada ao prazo. Olha, 10 de janeiro você no protocolo pediu. Então ele faz o quê? Se tem na lei previsto, ele tem direito a diária. Ele não pediu no prazo, não prescreveu. O que ele faz? Ingressa com uma ação judicial para ir discutir? O que é isso? Você, desculpa, o que é isso? É óbvio que a gente quer colaborar, os defensores públicos querem colaborar com a escola, para que planeje o seu orçamento, para que tente entender como é que funciona o seu orçamento, para poder pagar religiosamente. Mas, se o defensor público não protocolar no prazo que estabeleceu da sua vontade, não é possível que o direito seja perdido. Isso é ilegal. Essa decisão dele é ilegal. Aliás, nem fundamento tem. Se nós formos tratar de ato administrativo, aquilo nem fundamento tem. Então, desculpa. Nós precisamos repensar aqui a discussão. Vocês foram ácidos com relação a mim. Talvez não achasse que fosse ouvir o que estão ouvindo. Ou talvez achasse que ouvir pior. Mas, naturalmente, que a carreira olha um comunicado desse e se acha agraciada. É como o conselheiro Bruno esclareceu com relação às férias.
Olha, a intenção foi essa, a intenção foi aquela, mas quando o sujeito lê o comunicado, ele fala, bom, piorou, hein? Piorou. Então, é um dever de comunicação, que não é meu. Que não é meu. Sinto muito, o dever de comunicação não é meu. Eu não exerço o cargo de gestão nessa instituição. Talvez nunca vá exercer, não faz parte do meu feitio, da minha personalidade. Mas, deixo claro, todas as vezes que eu cheguei aqui e falei para vocês alguma coisa, todos vocês saberiam que isso ia acontecer. Vocês não foram surpreendidos. Fala que a questão dos quimpeiros vocês foram surpreendidos é mentira. Fala que na questão das diárias vocês foram surpreendidos é mentira. Da reforma da 988 é mentira. Então vamos esclarecer. O conselheiro Alexandre esclareceu para vocês. Olha, não foi bem assim, eu comuniquei às pessoas. Você pode falar, pô, mas não comunica a CGA. Pô, mas eu não fui eu que escolhi o CGA. Não fui eu que escolhi o sujeito lá. Você está falando a meia hora, sem Tô. parar, eu vou ter que aqui só fazer uma parte. Ele mandou um e-mail depois do seu e-mail. Depois que você, de forma desarrazoada, sem perguntar para ninguém, ventilou uma mentira no grupo de e-mails, porque você acha que ia acontecer algo. Pois bem. Sabe, sinceramente. Pois bem, fica à vontade. A sua visão e a minha visão. Não tem problema nenhum. Então, mas eu Tem problema nenhum. sem parar aí, Vou encerrar minha fala já, para você as coisas. Pode deixar que eu vou encerrar, não tem problema nenhum. Eu esclareci todos os pontos que eu queria esclarecer. Faz parte da minha personalidade isso, filho. Gostou, não gostou, aí, poxa, minha relação de amizade e respeito por você não diminui por causa disso. Nem a minha. Tá? Mas não Só tô... acho que você está errado. tudo bem, como eu acho que por vezes o senhor também errou. Eu falei assim, eu acho que a decisão que vocês tomaram em alguns casos foi errada, mas eu respeito. O que eu quero é perspectiva. Eu quero tal resposta em tal prazo. Beleza, não tem problema nenhum. Se nós sentarmos um dia e falar, olha, esses pontos aqui serão resolvidos em tais datas, eu estou plenamente satisfeito com todos os questionamentos. Ou nós tentaremos resolver, eu sei que é difícil. Por exemplo, climatização, eu sei que é difícil. Mas estabeleça um prazo, uma meta, um objetivo. Tá bom? Eu acho que com relação a esses esclarecimentos, é isso que eu tinha que dizer. Todos os pontos que eu tinha mencionado aqui foram esclarecidos, pelo menos na minha fala. Agora, eu vou falar. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Né? Bom dia a todos que estão aqui participando também desse conselho. Né? Em particular, eu queria saudar, mas já foram embora, a Vilma, o Paulo, a Maíra, o Luiz e o Augusto pela participação no momento aberto. Eu vou começar a pegar um gancho aí do Luiz, que também a auditoria foi incitada essa semana, a preocupação principalmente lá de Presidente Prudente, né? Acho que eu comentei com você, Luiz. Eu também, assim como o Luiz, entendo a dificuldade aí da administração, mas, e até uma conversa com a Cristiane, acho que nós também nos colocamos à disposição da segunda e da terceira sub para dialogar e ver quais seriam as melhores soluções em cada unidade. Né? Então, eu recebi do subouvidor de Presidente Prudente, né? Ele mandou um e-mail para a ouvidoria solicitando que a gente fizesse uma intervenção, aí, ajudasse a trazer o problema, principalmente de lá de Presidente Prudente. Não só ele, mas os servidores também mandaram e-mail para a ouvidoria. Então, eu coloco esse pedido. Acho que a gente já tem também pedido uma explicação aqui de São Vicente. Na verdade, a nossa preocupação, eu comentei com você, que era a limitação de atendimento. Né? Assim, isso seria muito prejudicial para o usuário. Claro que a gente entende que se a gente ver a situação da unidade, a gente vê outro jeito, vamos trabalhar com isso. Por isso eu vou estar indo lá segunda-feira também dialogar na perspectiva dos usuários da Defensoria, né? Usuários e usuárias da Defensoria. Então a gente está realmente preocupado, estamos passando por um momento bem complicado, esse calor, né? Acho que cada ano que passa vem aumentando, né? E é natural que isso gere aí uma demanda também, né? Especificamente lá em Presidente Prudente, parece que o problema é a questão elétrica, né? Tem já uma conversa com o operador, parece. Então a gente poderia pensar talvez na possibilidade de ter um gerador, sei lá. É um momento muito importante da gente realmente tentar resolver isso. Além de lá também a gente foi falar desse SMAI, que teve lá em Guarulhos também, a gente recebeu isso, né?
E realmente é preocupante, né? Todos nós estamos passando por essa dificuldade, em algumas unidades mais, outras menos. Né? Então, o subouvidor lá de Presidente Prudente, é o René Robson, que nos mandou então esse pedido, que estou fazendo ele agora. Queria também comunicar aos senhores que nós da ouvidoria estamos aí tentando, fazendo uns testes para transmitir a sessão do Conselho online pelo YouTube. Né? Então a gente, nas próximas sessões, a gente vai fazer algumas experiências, é um processo difícil, estamos também nos empoderando disso. Então, nas próximas reuniões vamos estar fazendo esses testes, só para os senhores saberem. Outro assunto é a questão realmente, Bruno, você comentou aí, né, do sistema. Realmente essa semana foi muito complicado, nós tivemos muitas reclamações, inclusive fizemos uma sistematização das reclamações, já encaminhamos. O sistema ele vem já um tempo atrás já sendo inoperante, né, ele tinha momentos assim de pico, né, que fica inoperante e tem chegado realmente bastante reclamação no sistema. E eu acho que o mais grave é que não tem outra alternativa. Né? Nós também estamos percebendo que não estão fazendo o agendamento presencial, que eu acho que é uma saída. Né? O sistema não estando operando, automaticamente entraria, vamos dizer assim, um sistema presencial, o agendamento presencial. Acho que a gente diminuiria o impacto. Né? Então essa é uma das propostas da ouvidoria. Né? Uma outra proposta seria a gente prever esses acontecimentos. Vai mudar o sistema? Nos avise. Eu já pedi isso aqui no Conselho, né, que todos esses problemas previsíveis, tudo que for previsível, nos avisar antes, porque a gente se prepara também, a gente discute. Claro. Na verdade, a própria COL não nos informou. Não tem como prever uma informação que está com a terceirizada. É uma falha deles que a gente realmente reclamou, mas eu também não tinha essa informação. Então, porque até hoje eles falavam que era volumetria, um índice de ligações. E hoje, ontem à noite, eles passaram outro panorama. Infelizmente, quando a gente terceiriza, a gente passa por isso. Talvez a gente tentar superar isso, porque a gente está vindo desde terça-feira, a gente liga para a assessoria da qualidade, está tendo esse problema. Amanhã vai resolver, amanhã está pronto. Aí não resolve. A gente fez ligação esses dias todos com a assessoria, e realmente a gente tem tido essa resposta. Amanhã já o sistema vai estar operando normal, e não está. Inclusive hoje, lá na Liberdade, a gente teve várias reclamações, inclusive o pessoal da triagem subiram lá na ouvidoria para ver o que poderiam fazer. Né? Então eu falei, olha, eu vou conversar hoje para a gente ver o que faz. Mas independente de ser terceirizado, a gente ter esses procedimentos, porque eu acho que nós podemos resolver muitos problemas quando a gente sabe que vai ter uma mudança, alguma coisa, e as reclamações chegando, a gente já sabe que é um problema, já orienta melhor o usuário. É nessa perspectiva, tá, Bruno? Então, da gente, talvez até cobrar isso da terceirizada, porque ele tem um diálogo melhor com a assessoria da qualidade, né? Outra sugestão que a gente levantou na equipe é a ligação ativa, né? Então, o usuário liga lá na central, olha, no momento está inoperante. Depois a gente volta a tentar ver se é possível isso. É uma sugestão. E uma outra questão, também nessa mesma linha, é a questão do protocolo. Chegou algumas reclamações que a operadora não está fornecendo o protocolo quando está inoperante. Isso seria interessante verificar. Inclusive hoje, várias operadoras de telemarketing estão inclusive enviando por e-mail a gravação. Não só o protocolo, mas a gravação, inclusive. Então a gente avançar nisso e realmente garantir o protocolo para o usuário e para o usuário. São essas questões que eu queria pontuar com esse problema aí da inoperância aí do sistema. Né? Bom, aqui teria a gente também eu queria dizer que nós estamos com muita expectativa nessa audiência pública, né? Quando a gente esteve lá no Fórum da Barra Funda, a juíza nos apresentou o espaço, mostrou o espaço onde iria acontecer as primeiras audiências, né, de custódia, né? Então acho que é uma expectativa que toda a sociedade tem, de que
realmente a gente avance nessa linha, né, de tornar a justiça mais célere, mais rápida aí, e que ela possa realmente diminuir a pressão do sistema carcerário, né? Quer dizer, a gente quer que não tenha mais sistema carcerário, mas até lá a gente vai ter que vamos dizer, conviver com isso, né? Nós recebemos também aqui um e-mail, rapidinho, o artigo 19, que é uma organização que trabalha com a questão da comunicação, também se manifestando contra a votação virtual, né? Pediram para ler, estou aqui comunicando isso aí. Eu acho que por hora é só. Agradeço e obrigado por esse espaço. Bem, muito bom dia a todos e a todas presentes, né? Sobre os temas colocados nesse início de sessão, gostaria de manifestar aqui minha alegria, meu otimismo quanto ao projeto que visa a implementação da audiência de custódia. Realmente é um instrumento importantíssimo para a defesa. O Núcleo de Direitos Humanos há tempo insiste na aprovação do projeto de lei do Senado, 554, então é importante que a Defensoria encampe, né, essa bandeira. Então eu torço para que esse projeto tenha êxito, especialmente num estado encarcerador, segregador e com um viés seletivo como o nosso. Nós temos uma população carcerária de mais de 700 mil presos, né? Um número aí que aumenta a cada ano. Então é importante que a Defensoria realmente encampe essa proposta e que o faça para que os presos provisórios tenham realmente uma defesa efetiva. É importante que a gente insista na entrevista prévia, reservada com o preso, para que isso não se torne aí, né, um instrumento desfavorável à defesa. Então, essa é a minha preocupação. Quanto à questão trazida aqui pelo conselheiro Horácio sobre as audiências do Sejusc, eu gostaria de informar que não existe um posicionamento formal da Corregedoria sobre essa presença, mas informalmente já chegamos à conclusão de que, em regra, não é obrigatória a presença do defensor, porque o defensor prioriza atividades relevantes aí na sua atuação prática, mesmo porque também não há participação de outros membros, não há participação nem do juiz, nem do promotor. Então, por hora, até que haja um entendimento formalizado, temos esse entendimento. Agora, com algumas cautelas. Então, é importante que as partes, os usuários sejam devidamente orientados dessa possibilidade, né, e desse contexto. É importante também que haja a presença de um estagiário de direito devidamente treinado para que ele acompanhe essas audiências, acompanhe esses usuários nessas ocasiões. Então, com essas cautelas, por hora a gente entende que não é imprescindível a presença do defensor. Agora, o defensor ele pode analisar caso a caso, né, e deve participar sim, se o caso exigir a presença dele. Um caso mais complexo, mais delicado, é importante que haja a sua presença sim. Então, esses são os temas colocados. Desejo aí uma boa sessão a todos. Sim. Bom dia a todos. Como só ia acontecer, a associação tem algumas questões para trazer, alguns questionamentos. Então, a primeira é uma informação. Na sexta-feira que vem, no dia 23, a associação vai fazer uma AGE. Isso já foi comunicado, mas vai ser novamente. E eu queria aproveitar, vamos discutir principalmente questões remuneratórias, apresentar um planejamento sobre isso. Eu queria, presidente, em função até da importância, eu tive a oportunidade de conversar com a primeira sub sobre isso, sobre a importância de se trazer um debate sobre essa questão remuneratória, pedir para que fosse, até o dia 23, disponibilizado a modificação da IC 988, para que a gente pudesse fazer um debate que prevesse também a discussão daquilo que vai aportar o Conselho. Eu tenho acompanhado essas discussões sobre consenso e não consenso e tive a oportunidade de falar com a primeira sub, que eu acho que
na minha modesta opinião, é de menor importância a gente se preocupar com essa ata do que aquilo que é um consenso ou não é um consenso, e mais importante a gente trazer esse processo, porque ainda que nós tenhamos e vamos ter divergências, o conselheiro Luiz Eduardo tem, a APADEP tem algumas inclusões que foram pedidas, isso é absolutamente normal, acho que a gente tem que democratizar esse debate e trabalhar isso com a maior transparência. Então, eu acho que essa apresentação já ajudaria também no debate da AGE no dia 23. Eu queria pedir para a presidência que realmente pudesse trazer essa até o dia 23. Nós já, acho que há umas 4 semanas atrás, foi trazida a questão das audiências de custódia pela segunda sub, e naquela época eu já me lembro realmente da preocupação do segundo sub quanto à capacidade da defensoria absorver. Nós não participamos do planejamento disso, é uma questão importante, nós todos sabemos. Então, primeiro, reconhecer que a segunda sub esteve mesmo preocupada com a questão das condições de trabalho, de como exerceríamos, até porque foi uma surpresa. E aqui, eu já fui também procurada, acho que os senhores também, pelos colegas do DIPO, estão muito preocupados em como absorver. Eu entendo a fala da corregedoria sobre a importância, acho que é uma importância, um debate que vem sendo encampado, as associações também têm discutido, mas nós não podemos esquecer que essa audiência está sendo trazida sem uma modificação da implementação, dos cargos, etc. Então, acompanhando a preocupação que foi externada desde o início pela administração, eu gostaria também de trazer a sugestão de que os colegas que estão na lista de espera fossem chamados para que pudessem ajudar a gente a não só essa questão da audiência de custódia, como em outras questões que eu vou trazer aqui. Então, eu queria também fazer à corregedoria esse pedido. Eu acho que é importante, em face dos relatórios, de tudo isso, saber quais as condições de trabalho dos colegas do DIPO para encamparem essas audiências. Porque eu não tenho dúvida, o DPG acabou de nos dizer que vai ser uma audiência de segunda a sexta, eu acho que o dia inteiro, salvo engano. Eu acho que a gente precisa realmente, como corregedoria especialmente, pensar nas condições de trabalho dos colegas. Fica aqui o meu pedido. Queria dizer também que, como conselheiro Luiz Eduardo, fui procurado pelos colegas de Santana, estive em uma reunião ontem no final da tarde. Esses colegas trouxeram algumas questões que já são conhecidas da segunda sub, mas gostaria de fazer um reforço à fala dos colegas a respeito das condições de trabalho, do volume de trabalho. Os colegas pedem, se não é possível, se pensar numa itinerância para aquela unidade, para aquela regional, uma itinerância porque parece que vamos ter 2 ou 3 licenças, maternidade, doravante. Então, realmente, os colegas estão muito preocupados. Também recebemos a reclamação, nem precisava, a questão do ar-condicionado. Acho que todas as unidades têm a mesma, quer dizer, pelo menos as que eu tenho falado ultimamente. E também, segundo a SUB, reforçar o pedido trazido pelo conselheiro Luiz Eduardo quanto à apresentação do plano de substituições, porque eu trouxe isso, acho que umas 3 semanas atrás, não, acho que mais, foi o ano passado, e parece-me que agora em fevereiro começam essas saídas, inclusive de licença maternidade, então reforçar o pedido. Queria dizer também, como foi falado pelo Luiz Eduardo e pela ouvidoria, que recebemos essa semana 2 reclamações. Tivemos aí o desmaio de um senhor, eu recebi inclusive as fotos na triagem de Guarulhos. A questão está muito grave e volto a dizer também, compreendo, essa é uma questão sistêmica que está se arrastando já há bastante tempo, mas que os colegas estão realmente no limite. Os colegas de Guarulhos têm insistentemente demandado a APADEP, pedindo providências. Nós já entramos em contato, inclusive, com o fiscal de trabalho. As questões lá estão muito graves. Eu tive a preocupação de falar com a ouvidoria, porque pode ser que, num determinado momento, a APADEP realmente, esperando a manifestação dos colegas, tenha que propor uma medida em relação ao atendimento, em relação, inclusive, à ocupação do prédio. Então, eu gostaria de fazer coro aqui à ouvidoria, dizer que trata-se de uma questão grave e, se possível, se existe uma alternativa, me colocar à disposição para que pensamos se existe uma ocupação de um outro prédio, enfim. O mesmo problema recebi de Prudente com ar-condicionado, a ouvidoria já colocou, então, fazer coro aí a manifestação também da ouvidoria. E eu gostaria... aqui mais uma sugestão antes de fazer uma outra colocação. Bruno, também recebi essa semana, acho que o APADEP informa, uma reunião com colegas de alguns polos, não foram todos os polos que nos procuraram, acho que 3, Santana, Lapa e Santo Amaro, para discutir essas questões de trabalho.
problemas com estagiários e, fundamentalmente, aquilo que você já colocou na sua fala, que é a retomada do debate nesse conselho, inclusive agora por conta da distribuição que vai ter, sobre a incorporação, enfim, aqueles debates difíceis que a gente já passou num outro momento, mas que os colegas realmente se sentem muito incomodados e gostariam mais do que, não só os colegas falaram da incorporação, mas mais do que isso, falar sobre uma uniformização de procedimento, porque me parece que isso realmente tem algum problema. Então, reforçar a fala da segunda sub em relação a isso. Perguntar para a terceira sub, a semana passada falamos sobre o juizado do torcedor, para ver se tem algum avanço nessa questão. Uma colega me perguntou e eu gostaria de saber se foi pensado em alguma coisa, se realmente se entendeu que vai ter que ser uma proposta nova de deliberação. Mais uma questão também que eu acabei de observar no gestão, curso de treinamento para os servidores. Achei excelente a ideia. Acho que já algumas gestões aqui no Conselho que a gente vem falando sobre isso, da importância do treinamento, só que eu estenderia, e talvez uma sugestão aqui, por que não os defensores, né, esse curso de treinamento? Acho que a gente já tinha falado em outras ocasiões, acho que é natural, uma dificuldade que os defensores têm com esses programas. Então, se o curso está sendo oferecido pela Microsoft, não sei se é isso, mas me parece que sim, se seria eventualmente possível que algum defensor que tivesse interesse participar desse curso. E, finalmente, eu queria me manifestar em relação aos prêmios. Eu tive, e com todo respeito à segunda sub, antes da reunião do Conselho, estava aqui conversando com o Bruno, e disse a ele, Bruno, eu realmente, a associação está bastante preocupada e incomodada com essa questão da ação de alguns colegas que foi ganha, que já transitou em julgado. E sugeri ao Bruno, disse, não podemos tentar agilizar isso junto à PGE, e contei a ele que eu, desde a semana passada, tenho estado em contato com a chefia de gabinete da Procuradoria-Geral para tentar entender onde está esse gargalo desse processo. Acho que é uma questão que incomoda, acho que é uma questão que poderia, e somam aí aqueles que entendem que é uma questão que poderia ter sido resolvida já, para não causar tanta fricção, para não termos tanto problema. Então, eu tenho mais, disse isso para o Bruno, estou dizendo agora, o mais absoluto respeito pelas decisões que são tomadas pela Defensoria Geral. Eu acho que cada um tem um método de trabalho e de gestão, os senhores estão aí para mostrar o método, mas é muito ruim que a gente demore tanto tempo. Então, se a PADEP pode, e está fazendo isso desde a semana passada, entrando em contato com a PGE para ver onde é que está esse gargalo, o que pode ser feito, eu acho que a mesma coisa poderia eventualmente ser feito pela administração. Caso os senhores entendam que não, eu respeito, é uma decisão dos senhores, mas eu acho que poderia ser resolvido. Eu acho que isso vai ao encontro daquelas decisões que beneficiam o defensor. São decisões que todos aqui, eu tenho certeza, propugnam da mesma ideia. Vamos fazer o que é possível para facilitar a vida do defensor. Então fica aí realmente o meu pedido de novo para que essa questão seja revista, para que tentemos agilizar. Quanto menos problemas nós tivermos para debate, mais rápido talvez a gente consiga avançar. E volto a dizer, falo isso como sugestão e com todo respeito às decisões que os senhores tomam. Acho que os senhores tomam as decisões e depois, eventualmente, tem as reações dos colegas que não se conformam e que acaba, enfim, tendo uma discussão. Então é isso, obrigado, bom dia. Bom dia novamente. Algumas situações em relação ao Supervet, eu gostaria de saber se há previsão de segunda tela, da chegada de segunda tela, que a gente já começou a atuação efetiva nos processos. Também se já existe um planejamento, uma data, pergunto diretamente a você, Luiz, você que trouxe a informação sobre a designação não, né? Enfim, a abertura de inscrições para a designação em relação aos processos liberados de comarcas onde a Defensoria Pública não atua. E, por fim, também sobre o tema prisional, trazer a informação que eu tive fazendo atendimento dentro de unidade prisional de alguns agentes penitenciários que me informaram que está para ser inaugurada mais uma unidade prisional na região de Sorocaba até o final desse mês, ou possivelmente começo de fevereiro, talvez após o carnaval, né, como às vezes é de hábito no Brasil.
Mas enfim, ele trouxe a informação que está em vez de ser inaugurada e essa informação é necessária para a gente poder viabilizar de alguma forma os atendimentos dentro dessas unidades prisionais, porque, como eu já disse há alguns meses, já começaram a ser inaugurados, creio que até o final do ano serão muitas unidades novas no estado de São Paulo, somente isso. Tentar fazer alguns esclarecimentos, tentar também, ao mesmo tempo esclarecer, ser um pouco breve, são praticamente meio-dia. Acredito que a gente não vai conseguir avançar certamente na hora da pauta hoje. E aqui também fica meu registro, né, de que entendo a necessidade de manifestação de todos. A administração também tenta encurtar aqui seus comunicados, mas de uma certa forma isso já foi pedido, já foi solicitado. Cada conselheiro tem o direito de fazer sua manifestação, mas eu tenho comigo a certeza de que isso prejudica imensamente a produção desses trabalhos, a extensão das pautas. Talvez a gente tenha que pensar, eu acho que essa foi uma das razões, talvez não seja a saída ideal, né? A questão do, não sei se é ou não, está em debate aqui no Conselho, os processos virtuais, mas é um pouco do que já vem acontecendo há um tempo, não nessa gestão, nas gestões anteriores. Não faz sentido a sessão começar às 9h30, às vezes com um pouco de atraso, 15, 20 minutos, e a gente entrar na ordem do dia mais de meio-dia. Né? Então isso, para mim, é a principal razão da improdutividade do Conselho como um todo. Aqui não estou falando de conselheiro específico, mas de todos nós aqui que ocupamos esse órgão colegiado. Primeiro, a questão trazida pelo Horácio sobre o Sejusc, dizer que hoje a atuação da Defensoria Pública, de modo geral, ela se dá com a presença do Defensor Público nas audiências processuais, né? Já que é um processo que se inicia com a Defensoria Pública, o Defensor Público já atua nesse processo, e o que tem ocorrido é a atuação dos defensores públicos nessas audiências. As audiências pré-processuais, ela, na verdade, em todos os sejusques espalhados aí pelo Estado, que a Defensoria Pública já está atuando, não existe uma regulamentação como um todo. Essa é uma das prioridades, como também já manifestei aqui outras vezes, da nossa assessoria civil, para que a gente consiga uniformizar. O Antônio Machado, ele tem ido a diversas unidades, né? As últimas que ele esteve foi Osasco e Itacoaticetuba, 2 unidades em que já existe funcionamento do Sejusc, e de modo a atuação se dá de forma diversa em cada uma delas. Então eu acredito, e o que eu tenho conversado bastante com a assessoria civil, e esse é o projeto que ele está, de tentar mapear, de tentar encontrar o que está ocorrendo em cada uma dessas unidades que já atuam no Sejusc, tentar apresentar um modelo, e aí em discussão com os coordenadores locais, para que então seja apresentado aqui para esse Conselho uma possível proposta aí de regulamentação dessa atividade, para que a gente consiga uniformizar a nossa atuação no Sejusc. E que, sem dúvida, eu acho que quando a gente tiver uma regulamentação, uma deliberação dessa, vai facilitar também a nossa possibilidade de pedir, de exigir do próprio Tribunal de Justiça que eles aprimorem os contatos, que eles afinem aí todo o fluxo de informações, porque também no Tribunal de Justiça acaba acontecendo dessa forma. A gente tem bastante contato com as coordenações deles, mas também cada juiz, em cada fórum, acaba atuando de uma determinada forma. Então acho que é um caso tanto da Defensoria Pública como do Tribunal de Justiça tentar regulamentar internamente para que a gente consiga uma uniformização e com isso possibilite que a gente até exija aí também no Tribunal de Justiça um funcionamento que atenda e que facilite o fluxo junto à Defensoria Pública. Então, reiterar aqui que isso é uma prioridade da assessoria civil, que ela está junto a esse projeto, e então logo se avance um pouco. Acho que a primeira ideia é fazer uma reunião com os coordenadores, onde o Sejusc funciona, para que a gente consiga avançar e, se for o caso, a gente apresentar então uma proposta de deliberação aqui para o Conselho. Sobre aqui a fala do Alderon, eu vou pedir, em relação ao presidente prudente, para o Luiz esclarecer
sobre o atendimento inicial, acho que o Bruno pode dar algumas palavras, né? E dizer que, de forma geral, a administração está sempre aberta ao diálogo, né? A gente acha que ninguém tem dificuldade de conversar com ninguém aqui na administração. Acho que todos os órgãos, eles são facilmente contatados, todos que me pedem audiência, todos que pedem para conversar comigo são prontamente atendidos, como eu tenho conversado com todos que têm pedido reunião comigo. Então, eu até acho que questões aqui trazidas, e aqui não estou tirando, tem que cobrar mesmo, cada um está no seu papel, mas tanto em questão de atendimento inicial, algumas questões como climatização, que são até pontuais, são processos diversos, eu acho que talvez a gente agendando reuniões de trabalho seja mais produtivo de se avançar do que aqui nesse momento do conselho, porque, com todo respeito, eu acho que aqui acaba ficando uma cobrança e uma resposta, e aquilo fica nisso e acaba não andando. As coisas, acho que encaminham quando a gente consegue sentar, conversar, pegar os dados, pegar os projetos, e a gente está à disposição para avançar sempre nesse diálogo. Mas vou deixar para o Bruno aqui fazer alguns apontamentos sobre o atendimento inicial. A questão trazida pela Franciane, em relação, e também pelo Luiz Eduardo, sobre a lei complementar 988, a comissão ela vem trabalhando conjuntamente, né? Quando eu falo em consenso, é o que tem sido transmitido, de que a gente reconhece que a gente teve pleitos aí de atores que compõem, que protagonizam essa comissão, que não se alcançou um determinado consenso para aquilo, mas que o que estaria naquele anteprojeto estaria aí de uma certa forma consensuado. Independente disso ou não, e até essa foi uma das razões de que, apesar do agendamento para essa data, da gente apresentar aqui o projeto, eu pedi para que a gente prorrogasse para a próxima sessão, para que a gente faça uma última leitura e que a gente de fato tenha certeza de que todos que participaram dessa comissão tenham algum consenso em relação àquilo. Se não tiver o consenso, tira. Agora, eu acho que se a gente não tiver consenso de nada, a comissão não deve apresentar nada para o conselho, né, porque não adianta também a comissão apresentar aqui um projeto e dizer, cada um dizer, eu não concordei com isso, eu não concordei, a administração não concordou. Eu acho que o que tem que se apresentar até para os conselheiros terem uma noção aí do que aconteceu, é que algo seja minimamente consensuado. Se não tiver esse consenso, eu até sugiro então que a comissão não apresente nada e cada um desses atores fique responsável. A própria administração, nós podemos apresentar um projeto da administração, a associação pode apresentar um projeto, e se tiver mais de uma proposta, a gente aglutina essas propostas e o conselho todo discute, né? Então, eu acho que se for para apresentar alguma coisa, tem que ter um mínimo de consenso naquilo que for apresentado, sob pena do trabalho da comissão mesmo não fazer nenhum sentido. Sobre também, e daí a audiência da associação, desculpa, a AGE? A AGE é dia 23. Que é a próxima sexta? É a próxima sexta, tá. A gente vai apresentar um projeto de comemoração. Daí o que eu sugeri, então, até da comissão se reunir, passar uma última vez esse texto, e o que tiver de consenso lá, a gente disponibiliza protocolo aqui. Se não tiver consenso, sugiro que a gente não faça o protocolo. Só uma dúvida, né? Quando se diz consenso, são em relação a pontos específicos, né? Não ao projeto como um todo, né? Não, são pontos específicos que foram discutidos. Só para a carreira também do Tomás Russo, porque muita coisa se avançou consensualmente, pelo que pelo menos foi relatado aqui, né? Não, sim, mas aí tem às vezes alguma fala do Luiz Gustavo, desculpa, do Luiz Eduardo, eu acho que até para que depois a administração não seja acusada de ter atropelado, de ter tratorado, eu queria ter a certeza, até para apresentar isso, como é a primeira sub que preside, eu quero ter a certeza de que for apresentado, mesmo que seja um artigo, seja o consenso entre a comissão. Porque se a gente não tiver nenhum artigo consensuado, não faz o menor sentido essa comissão apresentar aqui um projeto e depois a administração se encarrega aí de apresentar uma proposta para o conselho, e o conselho decide, a gente ignora o trabalho que foi feito todo esse tempo pela comissão, por essa comissão. Presidente, depois eu queria só me manifestar, porque foi eu que perguntei, só me permitir uma parte, rapidinho, não acredito que vá haver consenso, nós tivemos um grande debate, algumas coisas foram incluídas que nós não concordamos, outras que não.
Existe uma questão, por exemplo, que tramita aqui, que é o entendimento de que a venda a indenização das férias pode ser reconhecida administrativamente, e lá está sendo feita uma proposta. Então, eu não sei se dá para a gente falar em consenso. Acho que em nenhuma comissão existe uma unanimidade. Acho que nós poderíamos apresentar, colocar a votação como foi feita, com tranquilidade, porque independentemente daquilo que foi colocado, aqui o debate vai se instalar. Realmente, se tiver que sair por unanimidade, a comissão não vai sair. Eu acredito que seja isso. Unanimidade. Eu acho que tem que ter um consenso de que aquilo seja apresentado para o Conselho. Pode até então não concordar no mérito, mas para que não chegue aqui e cada um falar, ah, mas lá eu falei que não, lá. Pelo menos para que aquilo fosse para debate. Sobre também a audiência de custódia, dizer que, reiterar aqui, que tanto a segunda sub, mas principalmente a assessoria criminal, com o nosso colega Bruno Paris, tem tido lá, tem conversado praticamente um dia sim, um dia não, com todos os colegas do DITO, tem dado o máximo de informação e, de fato, o que a gente não teve de informação até agora, porque realmente a gente não teve acesso a esse tipo de informação. Então, temos todas a preocupação, eu considero um grande avanço em termos institucionais, em termos de defesa processual, de efetividade de defesa, de alcance de promoção de justiça mesmo. Eu acho que esse é um grande avanço, mas sabemos das nossas limitações. Claro, então, que vamos conversar, pedir para que essa audiência, essa reunião comigo mesmo e com o segundo sub e com a coordenadoria lá da Regional Criminal e com todos os colegas do DIP, inicialmente, né, vamos fazer essa primeira conversa, né, vamos ver as possibilidades, se será ou não necessário envolver colegas inscritos, eventualmente com uma atividade considerada eventualmente de especial dificuldade, ou se